Você já ouviu alguém dizer que o narcisista se dá bem em tudo? Pois é mentira. O corpo dele está morrendo aos poucos e ninguém percebe. Enquanto ele finge ter o controle, o organismo está entrando em colapso. Cada mentira, cada manipulação e cada jogo emocional cobram um preço alto e o corpo é o primeiro a cobrar a conta. O que quase ninguém entende é que o narcisismo não destrói só a mente das vítimas. Ele destrói o corpo de quem o pratica. Seja homem ou mulher, todo narcisista vive em guerra com o próprio corpo. Ele tenta parecer calmo, mas o coração dispara. Sorri para disfarçar, mas o estômago queima. Dorme cercado de admiração, mas acorda vazio, exausto, doente. Por trás da aparência de poder, existe um corpo implorando por socorro. E quanto mais ele tenta esconder, mais o corpo grita. Hoje você vai entender por que o corpo do narcisista está se degradando em silêncio e vai descobrir as 8 doenças que revelam o que ele tenta esconder do mundo. Fique até o fim, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga o narcisismo. Doença 1. Insônia crônica. A insônia do narcisista não é apenas uma dificuldade de dormir, é uma sentença. A mente dele nunca desliga. Passa as noites revisando conversas, calculando respostas, criando versões de si mesmo que pareçam perfeitas. É um cérebro em guerra, onde cada pensamento é uma trincheira. E enquanto o corpo implora por descanso, a mente se recusa a ceder, porque o controle é a última coisa que ele quer perder. O narcisismo o mantém acordado, preso num labirinto de pensamentos que ele mesmo construiu. Quando todos dormem, o narcisista continua lutando contra fantasmas invisíveis. Revive críticas, ressentimentos e pequenas derrotas, como se o mundo inteiro ainda o observasse. É por isso que ele acorda cansado, porque nunca descansou de verdade. O corpo está na cama, mas a mente está no campo de batalha. E o curioso é que, quanto mais tenta provar que está no comando, mais o corpo o desobedece. A insônia é a primeira traição do próprio sistema nervoso. Com o tempo, o corpo começa a cobrar. Falta memória, sobra irritação, o raciocínio se embaralha e até o humor se torna ácido. A pessoa que um dia parecia fria e calculista passa a viver em exaustão constante. E não é difícil notar. Basta observar os olhos. Sempre há aquele olhar cansado, aquele semblante que denuncia noites sem paz. O narcisismo cobra caro e a fatura chega de madrugada, em forma de pensamentos que não se calam. Se fosse possível ensinar algo a quem vive assim, o conselho seria simples. O corpo fala quando a mente grita demais. Em vez de buscar remédios, seria melhor buscar silêncio. Caminhar ao entardecer, desligar o celular, aprender a respirar devagar. Porque quem dorme em paz não é quem venceu a guerra, é quem finalmente desistiu de travá-la. E o narcisista, no fundo, não precisa de mais controle. Precisa de descanso. Doença 2. Hipertensão e problemas cardíacos. O coração do narcisista vive em sobressalto. Cada crítica, cada olhar que o contradiz, é sentido como um ataque direto ao seu valor. O corpo, obediente, reage com descargas de adrenalina e cortisol, os hormônios da luta. Ele não ama com calma, ele disputa, não se entrega, ele conquista. É por isso que o coração acelera como se estivesse fugindo de algo invisível. O narcisismo transforma a simples convivência numa guerra interna, onde o campo de batalha é o próprio peito. Por fora, ele parece forte, seguro, até imbatível. Por dentro, o coração lateja como uma bomba relógio prestes a estourar. Cada vez que tenta provar que está no controle, o corpo responde com palpitações, pressão alta, cansaço. A vaidade pode até enganar os outros, mas não engana o sistema nervoso. O corpo sabe quando está mentindo. E o narcisista mente o tempo todo, para os outros e principalmente para si mesmo. A hipertensão é o preço físico da raiva contida, do orgulho ferido, da necessidade constante de vencer. Ele não relaxa, não se rende, não respira fundo. Tudo é urgência, tudo é sobre poder. E quando o corpo vive assim, ele se torna o campo de guerra de um inimigo silencioso, o próprio ego. Há narcisistas que adoecem cedo, que perdem vitalidade
E mesmo diante do colapso, continuam fingindo que está tudo bem. Se houvesse humildade, haveria cura. O simples ato de admitir vulnerabilidade já aliviaria o coração. Praticar caminhadas, aprender a silenciar o orgulho, falar com sinceridade. Tudo isso é terapia para o corpo e para a alma. Mas o narcisista não confia na paz. Ele a teme, porque o silêncio para ele soa como derrota. E é exatamente nesse silêncio que o corpo tenta mostrar: já é hora de parar. Doença 3: gastrite e úlceras. O narcisista vive engolindo o que não consegue digerir. Cada frustração reprimida, cada mentira contada para manter as aparências, vai se acumulando como ácido no estômago. O corpo tenta avisar: queimação, dor, náusea. Mas ele ignora, porque admitir fraqueza é inaceitável. O narcisismo cria essa prisão interna. A pessoa não pode mostrar dor, então o corpo sente por ela. É o preço de viver em negação constante. E o estômago se torna o campo onde todas as emoções mal resolvidas se transformam em dor. Dentro dele, há um vulcão emocional em erupção silenciosa. Raiva, medo, inveja, culpa. Tudo o que ele não admite sentir, o corpo transforma em sintomas. E quanto mais tenta parecer inabalável, mais o estômago se contorce. É curioso, o narcisista faz os outros engolirem suas palavras, mas ele próprio não digere as emoções que cria. Vive com a sensação de estar sempre prestes a explodir, e é exatamente isso que o corpo faz. Explode por dentro. E no fim, o estômago é quem paga a conta do orgulho. Essa dor física é, na verdade, o reflexo da dor moral que ele nunca enfrentou. Ele se alimenta mal, dorme mal, vive tenso e ainda se pergunta por que o corpo dói. É porque o corpo não sabe mentir. Ele não entende disfarces. O ácido que o corrói é o mesmo que ele despeja nas relações. Impaciência, crítica, desprezo. A diferença é que agora o veneno está voltando para dentro e não há ninguém mais a culpar. E quanto mais ele tenta culpar o mundo, mais o corpo o desmente. Se ele aprendesse a falar o que sente, a gritar sem ferir, a chorar sem vergonha, talvez o corpo encontrasse paz. Mas o narcisista não confia nas próprias emoções. Acha que sentir é sinal de fraqueza. Por isso continua calando o que o destrói. E enquanto a mente nega, o estômago grita. É o corpo dizendo: o que você não expressa, eu preciso digerir sozinho. E esse grito, ignorado por tanto tempo, é o primeiro passo rumo ao colapso. Doença 4: queda de imunidade. O corpo do narcisista vive em alerta máximo, como se o perigo estivesse sempre à espreita. Ele não relaxa, não confia, não entrega o controle. Cada pequeno estresse é uma batalha interna, e o corpo paga o preço dessa guerra contínua. O sistema imunológico, que deveria protegê-lo, começa a falhar. É como se as defesas naturais se rendessem ao ritmo insano da mente. E quando o corpo não tem tempo para se curar, qualquer gripe vira um abismo de exaustão. O narcisismo faz o corpo acreditar que precisa estar sempre pronto para reagir. O problema é que viver em alerta é como deixar o motor ligado o tempo todo. Uma hora ele queima. O estresse constante inunda o sangue com hormônios de defesa, que com o tempo passam a atacar o próprio organismo. O corpo, que deveria ser abrigo, se transforma num campo de batalha. E o narcisista, sem perceber, vai se destruindo enquanto tenta se proteger. É por isso que muitos parecem fortes, mas adoecem com frequência. O resfriado que não passa, a dor que insiste, a fadiga sem causa aparente. O corpo está gritando: eu não aguento mais. E mesmo assim, ele continua tentando controlar tudo e todos. O narcisismo o impede de descansar, porque descansar seria admitir vulnerabilidade. E o corpo, sem pausa, começa a falhar nas pequenas coisas. Até que um dia falha em algo grande demais para ser ignorado. Se ele conseguisse desacelerar, respirar, desconectar do próprio ego por alguns instantes, talvez o corpo se recuperasse. Caminhar ao sol, dormir sem culpa, aceitar que nem tudo depende dele. Pequenos gestos assim poderiam ser o início de uma cura profunda. Mas o narcisista não acredita em descanso, acredita em controle. E o corpo, exausto dessa mentira,
Responde com a única linguagem que ele entende: a doença. Você sabia que o corpo do narcisista começa a morrer muito antes de envelhecer? É isso mesmo. O narcisismo não destrói só a mente. Ele corrói o corpo por dentro, em silêncio. Cada manipulação, cada mentira, cada ataque emocional tem um preço biológico. O corpo adoece, as doenças aparecem e ninguém entende o porquê. E é por isso que eu preparei um material que vai te abrir os olhos. Um livro digital direto no seu e-mail ou celular, onde eu explico em detalhes como o narcisista drena sua energia, reprograma seu corpo e te deixa preso nesse ciclo sem perceber. E o mais importante, como sair disso com força e clareza. Junto com ele você ainda recebe 2 bônus. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você nunca mais cair nas armadilhas dele, e outro sobre autoconfiança e reconstrução emocional, para você voltar a ser dono da própria paz. O link está logo abaixo no primeiro comentário fixado. Baixe agora, leia com calma e comece o processo de libertação que o narcisista jamais vai querer que você faça. Doença 5. Dores crônicas e fibromialgia. A dor que o narcisista causa nos outros volta para ele de um jeito que nem a medicina explica. O corpo começa a doer sem motivo aparente. Costas, ombros, cabeça, articulações. Tudo parece pesado demais. Mas não é o corpo que está fraco. É a alma que está cansada de carregar o peso da máscara. Cada mentira contada, cada manipulação feita, se transforma em tensão muscular. E essa tensão, mantida por anos, se cristaliza em dor. O corpo fala o que a mente insiste em negar. Ele vive num estado constante de rigidez. Quer controlar tudo, inclusive o que sente. E o corpo, obediente, endurece junto. É como se os músculos se tornassem o reflexo físico da arrogância emocional. Por fora parece forte. Por dentro é só dor comprimida. O narcisismo é, antes de tudo, uma prisão. E essa prisão se manifesta nas costas travadas, nos ombros tensos, na sensação de estar sempre carregando o mundo sozinho, quando, na verdade, é o próprio ego que pesa demais. Essas dores são a fatura emocional daquilo que ele nunca permitiu curar. Ele machuca, mas não sente culpa. Exige, mas não agradece. Cobra, mas não descansa. O corpo, então, assume o papel de mensageiro e começa a gritar de todas as formas possíveis. E quanto mais ele ignora, mais a dor aumenta. A fibromialgia, nesses casos, é como um lembrete cruel. Há emoções demais presas no corpo, e nenhuma delas foi liberada. O sofrimento físico vira um espelho da culpa inconsciente. Se ele conseguisse se olhar com sinceridade, talvez o corpo relaxasse. Um simples ato de arrependimento, uma pausa verdadeira, já seria um bálsamo. Terapias corporais, meditação, caminhadas lentas. Tudo isso poderia devolver o equilíbrio perdido. Mas o narcisista não busca equilíbrio. Busca poder. E enquanto o ego dita o ritmo, o corpo responde com dor. Porque nenhuma mentira se sustenta por muito tempo quando o corpo começa a cobrar a verdade. Doença. 6. Diabetes. Tipo 2. O narcisista vive em excesso. Tudo nele é demais. Fala demais, exige demais, sente demais quando o mundo não gira ao seu redor. Essa busca constante por prazer rápido, comida, atenção, poder, cria uma relação doentia com o próprio corpo. Ele usa o açúcar, literal e simbólico, para compensar o amargor que carrega por dentro. E o corpo, tentando equilibrar tantos picos de prazer e frustração, entra em colapso. A insulina deixa de funcionar direito, o metabolismo enlouquece e o corpo começa a pagar pela gula emocional. Esse tipo de pessoa raramente reconhece o próprio desequilíbrio. Diz que merece se recompensar, que um doce não faz mal. Mas não é o doce o problema, é a compulsão. É o vazio tentando ser preenchido com algo que nunca sacia. O narcisismo transforma cada prazer em anestesia e toda anestesia cobra o preço da lucidez. O corpo pede equilíbrio, mas ele oferece exagero. E quanto mais tenta aliviar o desconforto interno com excessos, mais dependente se torna deles. A diabetes é o reflexo químico do que o narcisista faz emocionalmente.
Abusa dos limites do corpo da mesma forma que abusa dos limites dos outros. Ele ignora sinais, nega sintomas e só procura ajuda quando o dano já é irreversível. E o mais cruel é que tudo isso nasce da mesma fonte: a incapacidade de lidar com o vazio. Ele não busca prazer, busca fuga. Cada colher de açúcar é uma tentativa desesperada de adoçar a própria alma amarga. Se ele entendesse que o prazer não precisa ser fuga, poderia começar a se curar. Caminhar, meditar, cuidar do corpo sem transformá-lo em troféu, são gestos simples que devolvem dignidade à vida. Mas o narcisista não busca dignidade, busca aparência. Por isso continua adoecendo, sorrindo para as câmeras enquanto o corpo se deteriora por dentro. O açúcar que o conforta hoje é o mesmo que o consome aos poucos. E o que ele chama de prazer é, na verdade, um tipo lento de suicídio. Doença 7. Depressão disfarçada. A depressão do narcisista raramente tem lágrimas. Ela veste máscaras. Por fora, ele parece confiante, produtivo, até feliz. Mas por dentro, o vazio é ensurdecedor. Quando não há mais aplausos, quando ninguém o admira, o palco interno desaba. O narcisismo o convenceu de que só existe valor quando há plateia. E viver sem isso é como deixar de existir. É aí que nasce a depressão disfarçada. Uma tristeza silenciosa, escondida atrás de sorrisos calculados. O corpo começa a perder energia e a alma perde sentido. Ele chama de cansaço, mas é desespero. Acorda sem vontade, come sem prazer, vive sem direção. O prazer artificial já não surte efeito. Nem elogios, nem conquistas, nem vitórias aliviam a dor invisível que o corrói. O narcisista não entende o que está acontecendo, porque sempre acreditou que controle era sinônimo de felicidade. Mas a verdade é cruel. Quanto mais tenta provar que é invencível, mais afunda no próprio abismo. É uma solidão profunda, habitada por barulho e ausência ao mesmo tempo. Essa depressão não nasce de fora, nasce do colapso interno entre o que ele mostra e o que realmente é. O corpo começa a dar sinais: fadiga constante, irritação, insônia, tédio. Ele sente o peso do vazio, mas disfarça com sarcasmo, críticas ou ironia. É o jeito que encontrou de manter o personagem vivo, mas no fundo, sabe que está se apagando. O narcisismo é como um teatro que nunca termina. E o ator principal já não aguenta mais atuar. Se ele tivesse coragem de desmontar o palco, talvez encontrasse paz. Admitir que está cansado, procurar ajuda, permitir-se ser humano, tudo isso seria libertador. Mas o narcisista confunde vulnerabilidade com fraqueza. Então prefere adoecer em silêncio, fingindo que está tudo bem. A depressão, nesse caso, não é um castigo. É um convite à verdade. Um sinal de que o corpo e a alma já não suportam a mentira que o ego insiste em sustentar. Doença 8. Envelhecimento acelerado. O corpo do narcisista envelhece antes do tempo. As rugas chegam cedo, o olhar perde o brilho, a pele se apaga. É o preço de viver em constante estado de alerta. O estresse crônico, a raiva reprimida e a necessidade obsessiva de controle oxidam o organismo de dentro para fora. O corpo esgotado começa a reagir como se tivesse décadas a mais. E o mais irônico é que, enquanto tenta parecer jovem e invencível, o tempo já está cobrando o que ele fez aos outros, e a si mesmo. Por fora, ele busca máscaras, procedimentos, roupas caras, elogios forçados. Por dentro, o organismo grita por pausa. O narcisismo é uma juventude de fachada, sustentada por cansaço e vaidade. Ele não aceita o envelhecer porque isso significaria perder o poder, a admiração, o controle. Então, trava uma guerra contra o inevitável. Mas o corpo não mente. Cada célula, cada linha no rosto é uma confissão silenciosa de que a alma está exaurida. E por mais que tente esconder, o tempo sempre vence. O envelhecimento precoce é o reflexo biológico da negação emocional. O corpo reage à falta de paz da mesma forma que reage ao veneno. Se degrada. O narcisista vive preso na ilusão de que a aparência é sinônimo de valor, e isso o leva a se exaurir
tentando manter o que já não existe. Trabalha demais, dorme de menos, sente demais e admite de menos. O resultado é inevitável. O espelho se torna seu pior inimigo. E o rosto que ele vê já não obedece ao personagem que criou. Se ele aceitasse a passagem do tempo como parte natural da vida, talvez o corpo encontrasse descanso. A beleza na serenidade, a força na aceitação. Mas o narcisista não busca serenidade, busca eternidade. E enquanto tenta prender o tempo no espelho, o tempo o consome por dentro. O envelhecimento é o corpo dizendo: você fingiu tanto ser alguém que esqueceu de viver como quem é. E essa é a velhice mais dolorosa, a de quem envelheceu sem nunca ter sido verdadeiro. O corpo do narcisista é um lembrete cruel de que ninguém engana a própria verdade por muito tempo. O corpo fala, o tempo cobra, e mais cedo ou mais tarde, tudo o que foi escondido vem à tona. Mas quem conviveu com um narcisista também carrega marcas. Algumas visíveis, outras silenciosas. É difícil admitir, mas o narcisismo deixa feridas profundas, no coração, na mente e até no corpo. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para se libertar de vez desse ciclo. Comente aqui embaixo: eu escolho me curar. Essa frase é um compromisso com a sua própria libertação. E se você realmente quer entender o que aconteceu, precisa ler o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. Ele vai direto para o seu e-mail ou celular. É um livro virtual completo, escrito para quem quer reconstruir a própria vida com lucidez e força. Dentro dele, você vai entender como o narcisismo destrói por dentro e como recuperar o poder que foi tirado de você. E junto com ele, há 2 bônus que completam a transformação. Um sobre a linguagem oculta do narcisista, para você reconhecer as manipulações antes que aconteçam, e outro sobre autoconfiança e reconstrução emocional, para te ajudar a voltar a acreditar em si mesmo. Tudo isso está te esperando no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Leia com calma, anote, reflita e comece sua cura agora. E antes de sair, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você nunca vai caminhar sozinho ou sozinha, porque o conhecimento liberta e o seu recomeço começa por aqui. Até o próximo vídeo.